Boa tarde, gente. Né? Nosso segundo encontro virtual sobre o edital Lei Aldir Blanc de Blumenau. Eu sou a Camila Pimenta, para quem não me conhece, estou como presidenta do Conselho de Cultura, e a gente vai está fazendo esse encontro aqui, a gente se propôs para esse encontro GT, né, que fez o edital, para tirar dúvidas. A gente não está aqui em caráter de falar do edital em si, porque a gente já abriu consulta pública dele na época, conseguimos atender algumas demandas que veio dos artistas, da comunidade artística, e algumas a gente não conseguiu atender, porque tem burocracias que vão para além do que a gente, né, deseja. A gente tentou o máximo desburocratizar ele, tentou deixar ele o máximo aberto a todos, para todos se inscreverem sem impedimentos, né, de quem já escreveu o edital anterior do Aldir Blanc. Então a gente tentou fazer isso, suprir as necessidades da galera aí. O dinheiro não é muito, é pouco, como vocês podem ler no edital, então a ideia é que vocês trouxessem suas dúvidas mesmo, com alguma escrita do edital que você não consegue compreender, entender, ou que para você ficou dúbio, que aí o Ivan e a Tayana vão estar aqui para tirar essas dúvidas, né? A gente vai iniciar o encontro com alguns pontos do edital, falando do ponto do edital, então a gente vai ter os slides passando, e quando terminar, né, o Ivan e a Tayana vai abrir para as perguntas. Vocês podem estar fazendo a inscrição de vocês no chat, né, para fazer a pergunta, assim, ao vivo, ou vocês podem deixar a pergunta escrita também. Quem vai estar fazendo essa mediação, essa coordenação é a Mariana, então ela que vai anotar quem está se inscrevendo primeiro, ou ela vai ler as perguntas do Ivan e Tayana sanarem. O que mais que eu posso falar? Falar que o edital está aberto desde o dia 25 de outubro, ele vai ficar até o dia 23 do 11, 23 de novembro, ao meio-dia. Então, não deixe para a última semana, para os últimos dias. Então, a gente está fazendo esses encontros para que vocês possam se adiantarem e colocarem. E, por enquanto, é isso. Depois eu falo mais, então eu vou abrir a palavra para o Ivan e para a Tayana. Fiquem à disposição aí. Agora é com vocês. Ivan, você está sem áudio, se você está falando. Tá. Enquanto o Ivan arruma o microfone dele ali, para ele poder falar com vocês, então eu começo. Eu sou a Tayana, trabalho no administrativo do fundo. O Ivan está dando eco na gravação. E eu vou falar um pouquinho para vocês de quem faz parte ali do comitê do edital da Aldir Blanc. Se a Camila puder passar o slide. Da Secretaria de Cultura, fazem parte do comitê do edital da Aldir Blanc o Rodrigo Ramos, né, o gestor da pasta, a Mariana Girardi. Do Conselho de Cultura, representa a Camila Pimenta, que é a presidenta do conselho, a Heloísa Camilo. E da OAB a gente tem a Luciane Dallagrave, o Marcelo Royer, e da Secretaria da Fazenda, da Prefeitura, tem a Ana Karina Schramm e a Francine Naira dos Santos. Eu e o Ivan estamos como administrativo do FEMAC, dando apoio técnico e tirando as dúvidas, tanto do comitê, fazendo essa ponte, digamos assim, né, com a troca de informações entre outros setores da prefeitura também que se envolvem na construção e quando tem a abertura assim de um edital. Então vamos continuar. Quando o Ivan liberar aqui, daí eu passo a palavra para ele. Quem formulou o edital, né? Então o edital foi formulado pelo Comitê Gestor da Aldir Blanc, juntamente com a equipe técnica do Fundo Municipal, que se utilizaram do censo cultural e de outras fontes para que as informações pudessem contribuir para a elaboração desse edital. Foi feita consulta pública também, com a participação da sociedade civil, né?
fazendo com que o edital fosse construído da melhor forma possível, né? Foram solicitados ajustes ao edital, grande parte das requisições foram acatadas, o comitê fez os ajustes e o edital foi lançado com a abertura das inscrições no dia 23, dia 23 de outubro, se não me falha a memória agora. Estão aptos, né, para participar pessoas físicas e jurídicas com ou sem fins lucrativos, maiores de 18 anos, residentes estabelecidos na cidade de Blumenau de qualquer linguagem e atividade artística ou cultural que comprovem sua atuação no mínimo 1 ano na área cultural na cidade de Blumenau. Já quero me adiantar e falar que, no caso do MEI, depois a gente até pode falar um pouquinho mais a respeito, o MEI, na inscrição, ele pode comprovar esse 1 ano de atividade cultural como uma pessoa física, né? Caso ele não tenha ainda atividade cultural comprovada pelo CNPJ, né? Pela pessoa jurídica. Olá, acho que agora voltou, né? Agora deu certo. Então, pessoal, quais as categorias, quantos são os prêmios e quais são os valores, né? Então, nós temos nesse edital 3 categorias que são possíveis da pessoa estar inscrevendo. A inscrição, a pessoa que vai querer se inscrever no edital, ela tem que optar por uma delas, né? A pessoa pode fazer uma única inscrição em uma dessas categorias. Na categoria 1, que é a contribuição cultural e produção cultural, vão ter aí 80 prêmios de 5 mil reais. Na categoria 2, que é a aquisição de bens, equipamentos, materiais e suprimentos de caráter cultural e finalidade laboral, vamos ter aí 30 prêmios de 4 mil reais. E na categoria 3, aquisição de ações culturais, serão 21 premiações no valor de 8.243. Então, assim, qual que é a diferença entre elas, né? Nós vamos agora estar abordando esse assunto para tirar dúvidas. Teve algumas pessoas que perguntaram, tá, mas qual que é a diferença da categoria 1 para a categoria 3? Então, vamos falar aí sobre cada uma delas um pouquinho. Então, a categoria 1, que é a de contribuição cultural e produção cultural. Essa categoria visa oportunizar a premiação de pessoas pelo número de fazeres culturais que fizeram na cidade de Blumenau, não sendo, nesse caso, permitido as fora do município. Então, essa categoria, ela não é a mesma categoria que foi proposta pelo Estado, que era de trajetória. Ela é basicamente, talvez, similar, mas não é. A gente tentou elaborar o edital para diferenciar o objeto do edital, porque não pode ter sombreamento, né? Se tiver sombreamento do objeto, aí a gente teria que, daí, quem ganhou no Estado, impedir de participar no município. Então a pessoa vai ser premiada pelo número de fazeres culturais que ela fez aqui na cidade de Blumenau. Então, como é que eu faço para comprovar essa minha contribuição, essa minha produção cultural? As comprovações serão por meio de imagens que comprovem o fazer cultural, utilizando-se então do portfólio da pessoa interessada e o clipping de mídia. E eles devem ser inseridos no anexo 4. Você deverá também incluir essas comprovações de acordo com cada tipo de comprovante solicitado pelo anexo. Nós fizemos aí uma alteração, uma Voltou? Uhum. Então, como eu faço para comprovar essa minha contribuição? Então, ela vai ter que inserir essas imagens dentro do anexo 4. Esse anexo 4 ele foi retificado, foi remodulado para melhorar, otimizar o entendimento das pessoas, para estar separando esses itens de fazeres culturais, para melhorar essa inserção de documentos e aí também entender aonde exatamente ela vai pontuar, né? Então,
cada uma dessas comprovações ali vão gerar um ponto. Então, há uma diferença, a gente teve a participação ontem, qual que é a diferença de uma declaração, de uma imagem, né? O item 1 dessa contribuição cultural vão ser só imagens, e as declarações de entidades, instituições, vão ser lá de reconhecimento cultural. Pode passar a próxima. Então, eu tenho que comprovar esse recurso que eu vou ganhar de alguma forma. A única forma de comprovar que você recebeu esse recurso vai ser por meio de um recibo, né? Um recibo simples, que aí vai ser aí enviado aqui para a Secretaria de Cultura para comprovar que você recebeu esse dinheiro. Então, a aplicação desse recurso é livre, ficando então premiado a utilizar esse dinheiro da melhor forma que entender necessário. Pode passar? Então, a categoria 2, acho que a categoria 2 é um pouco mais entendida, né? Aquisição de bens, equipamentos, materiais, suprimentos de caráter cultural e de finalidade laboral. Na categoria 2, ela visa oportunizar a premiação para adquirir bens necessários à produção cultural, tanto para aqueles que tiveram que se desfazer de seus bens durante a pandemia, ou para que pretendem utilizá-lo para realizar a produção cultural, ou até aperfeiçoar, ou ainda possibilitar que novos fazeres culturais possam ser ofertados e contratados aí pela cadeia produtiva da cultura. Então, nesse item, como a gente teve uma pergunta ontem também sobre esse item da categoria 2, ele não se direciona para reforma de espaços, não se destina a pagamentos de boletos, né? Ela é exclusivamente para aquisição de bens culturais, equipamentos, né? Que são ali da finalidade do trabalho do produtor cultural, do artista. Pode pensar. Então, eu posso adquirir algo novo ou algo usado? Então, desde que seja comprovada ali a emissão da nota fiscal. Então, se você for comprar algo novo ou usado, não importa, desde que você tenha ali a possibilidade de receber a nota fiscal e comprovar, então, que você adquiriu. E essa nota fiscal, ela vai ser apresentada no relatório final, ali onde vocês vão estar comprovando por meio da nota fiscal emitida e as imagens que vocês adquiriram esses bens ali para a proposta que vocês fizeram. Outra pergunta, né? Posso adquirir algo superior ao valor do prêmio? Então, a gente tem um valor do prêmio de R$4.000. Sim, você pode estar comprando algo maior que o valor, porém, na inscrição você deve enviar um comprovante que você tem o dinheiro ali, a diferença, né, do dinheiro do bem que você quer comprar para estar utilizando. Então, pode estar enviando ali um extrato ou uma informação ali, uma declaração, enfim, um documento que comprove que, de fato, você tem esse recurso para poder estar comprando. Lembrando que a aquisição do bem só tem 3 meses para acontecer, então vai ter que ser algo aí rápido para poder estar comprando. O que é exatamente a categoria 3, aquisição de ações culturais? Então, essa categoria visa impulsionar o reavivamento da fruição cultural, do retorno do formato presencial das atividades culturais que são realizadas no município, principalmente como forma de atrair pessoas como público. Neste caso, não serão aceitas, válidas, né, os formatos de caráter online. São somente presenciais. Pode passar? Então, quantos integrantes eu preciso estar participando dessa proposta? Então, serão permitidos no mínimo 3 pessoas, podendo ser mais, claro, porém, tem que fazer parte da equipe, né? Essa equipe ela pode ser composta por pessoas envolvidas na equipe técnica, bem como as empresas contratadas para a prestação de serviço para a realização destas ações.
Lembrando que as ações elas vão ser realizadas dentro da cidade e vão integrar o calendário de eventos do município. Então, eu preciso já ter produzido algo ou eu posso desenvolver, né? Então, uma coisa nova. Então, não há restrição quanto a isso. Você pode estar propondo algo que você já realizou ou alguma coisa nova, desde que seja possível também não prejudicar a produção dessa ação, né? Então, como eu falei, o prazo são só 3 meses, então tem que estar produzido aí o mais breve possível para ser integrado ao calendário de eventos da cidade. É isso. Então, eu preciso realizar essa minha ação nos espaços indicados no edital? Não. O local pretendido deve ser comunicado na proposta, e ser informado no anexo da inscrição, podendo não ser aqueles indicados no edital. Porém, esse local poderá ser alterado caso a SMC, a Secretaria de Cultura, pretenda levar a sua ação cultural para um outro espaço. Claro que vai ser em comum acordo com o premiado, lógico, vai ter esse diálogo, vai conversar se o local que a Secretaria pretende levar essa ação também é adequado e tem a infraestrutura necessária para estar realizando essa ação cultural. Então, ele pode estar fazendo essa alteração, esse remanejamento para um outro espaço, para dar maior relevância à ação cultural e oportunizando um maior público e uma maior visibilidade para a ação cultural que o premiado propôs. Tá, quer falar? O Ivan comentou ali, só voltando um pouquinho, fazendo uma notinha explicativa sobre a aquisição dos bens, né, para reavivamento aí das atividades laborais. Quando a gente fala em comprovação por meio de nota fiscal, essa nota fiscal tem que ser atual, né, do momento atual. Então, quando adquirir um produto usado, a nota fiscal tem que ser do momento da aquisição hoje, né? Ou seja, o edital vai fazer o repasse do recurso em dezembro. E o premiado vai ter 3 meses para pesquisar sobre o produto, o melhor fornecedor, valor e tudo mais, que ele indicou lá na proposta. E a nota fiscal tem que ser emitida, então, naquele período, né? Eu não posso pegar um produto usado com uma nota fiscal emitida no passado. Né? Então, só para fazer esse adendo para que fique claro também, né? Porque às vezes a gente vai comprar um material usado e a pessoa não consegue emitir uma nota fiscal para a gente, mas ela tem guardado a nota fiscal. Então, não é essa nota fiscal antiga, não tem validade. Precisa ser alguém que consiga emitir uma nota fiscal do produto agora. Outro ponto agora, indo para a questão da ação cultural. Quando a gente fala em no mínimo 3 integrantes, né? Já foi motivo de questionamento. O integrante proponente é um deles, né? E outros integrantes não necessariamente precisam ser daqui de Blumenau. Então, né, às vezes a pessoa tem um profissional que para ela é muito importante, mas ele mora fora do município. Ela vai poder contratar ele junto no projeto para poder fazer o serviço junto com ela e cumprir com a ação cultural que ela propôs. Né? Ali, sobre esse agendamento todo, né, das ações, essa organização, a Secretaria de Cultura vai fazer uma reunião com os premiados, né? Nessa conversa vai ficar estabelecido e acertado o local que vai ser feita a ação cultural, e o local que a pessoa escolheu pode, por algum motivo, ter que ser trocado. Então, esses detalhes vão ser acertados depois da premiação e as datas também, né, que os eventos vão ocorrer. Mesmo que você faça uma sugestão de local e data que a ação vai poder acontecer e tudo mais, tem que ficar preparado que pode acontecer de ter alteração. Pode passar o slide, Camila. Bom, a gente vai colocar então agora a participação do público com perguntas.
Cada participante, se quiser abrir o áudio, vai ter 2 minutos de fala, e daí a gente vai fazer uma resposta de até 3 minutos, então já é legal estar com essa pergunta formulada, ou então, conforme foram aqui durante a reunião, já colocando as perguntas no chat, a gente vai fazer as respostas. Se ficar algum questionamento que a gente não conseguir elucidar de imediato, que a gente precisar fazer, de repente, uma pesquisa, às vezes vem uma pergunta que é referente a uma pessoa que não é aqui do nosso setor, porque, como vocês sabem, o edital ele é muito mais amplo, né, do que só o setor do fundo municipal. Às vezes é uma dúvida relacionada à parte financeira ou de outro tipo de tramitação junto à Procuradoria do município, a gente vai buscar essa informação e vai, depois da terceira reunião, a gente vai criar um documento com todas as perguntas que foram levantadas aqui e vai fazer a publicação lá junto onde estão os documentos do edital no site da Secretaria de Cultura. Aí vai ficar como um resumão assim de perguntas e respostas. Só para finalizar ali, né, essa questão das propostas que vão ser feitas ali, né, é dispensado anuências de participação dos integrantes, também são dispensadas as anuências dos espaços, e também, por último, é dispensado os orçamentos que vão ali compor as propostas. Né? Só para ter aí um esclarecimento para as pessoas, é preciso pegar a declaração das pessoas que vão participar? Não, não precisa. Orçamentos também não precisa, desde que o valor seja inserido lá, né, na proposta. Então, aquela indicação vai ser a indicação válida e aceita pela comissão. Antes da Camila passar a palavra para a Mariana, que vai fazer a mediação aí das perguntas no chat, uma outra questão também, assim, que para lembrar, né, o edital já traz essa informação, mas para o reconhecimento cultural, onde tem as declarações dos espaços, dos locais, né, aqui dentro da cidade, lembrar de pedir para que eles utilizem ou papel timbrado com carimbo e assinatura, né, da pessoa responsável pelo local, ou a pessoa de máxima, né, da entidade que faça essa validação dessa declaração, ou então, pelo menos, se ela não tiver carimbo, não tiver papel timbrado, não conseguir ter essas exigências que o edital traz ali, que coloque pelo menos o CNPJ, o nome completo, legível, né, e endereço, o maior número de informações para a gente, quando esses documentos forem encaminhados para a comissão que vai avaliar, se ela precisar de alguma forma validar esse documento, para ter certeza que é um documento certificado e tudo genuíno, que realmente foi emitido pela entidade, que essa entidade é de Blumenau, se a gente precisar de alguma forma pesquisar essa informação, para que a gente tenha dados suficientes para conseguir verificar e não invalidar, né, de repente, a proposta por uma questão que, de certa forma, até é simples, né, de se resolver, se tiver com tudo ali descrito na declaração. É isso, gente. Se tem perguntas, levantem a mão ou se inscrevam, como eu falei ali. A Mariana está atenta ao chat. Até agora não temos perguntas. Tá todo mundo já, né? Todo mundo já está satisfeito? Só teve uma pergunta ali da Fernanda, né? Se essa gravação ela vai estar disponibilizada. Sim, ela estará disponibilizada. Aliás, a de ontem à noite já está no YouTube do Conselho. Então, quem tiver interesse de ver, né, e conferir também as perguntas que tiveram ontem, também está lá. A Sabrina Martendal se inscreveu agora. Sabrina, você quer explicar a sua pergunta aqui no áudio ou quer escrevê-la? Oi, boa tarde. Eu vou falar aqui pelo áudio rapidinho. Estão me ouvindo? Certo. Na categoria de contribuição cultural e produção cultural, eu acho que isso já foi dito, mas só para eu deixar bem transparente mesmo. No caso, eu sou microempreendedora individual, penso em participar dessa categoria, e o meu MEI, ele tem cerca de 3 anos, mas a minha vivência artística vai ser comprovada desde muito antes disso. Isso não é uma questão, né? Ou eu preciso comprovar apenas pensando na minha pessoa jurídica? Então, essa questão sobre o MEI, não é?
Então, o MEI vai ser uma questão híbrida, né? O edital traz ali que as comprovações tanto podem ser da pessoa jurídica como da pessoa física. Então, as duas formas vão ser aceitas. Então, você pode estar ali entrando como pessoa jurídica e apresentando as suas comprovações como pessoa física, e nesse caso, o único exclusivo do MEI vai ser aceito. O próximo que pediu a palavra é o James. James, você quer escrever ou quer falar aqui com a gente? Oi, vocês me ouvem? Oi, oi. Eu tirei o microfone aqui porque o fone de ouvido não estava funcionando, eu não estava conseguindo configurar meu computador aqui, mas acho que foi agora. Eu tenho uma dúvida que talvez também teve um pouco a ver com o que a Tayana falou, mas eu não sei se eu entendi direito. Das comprovações que eu tenho, que eu posso ter de pessoas com as quais eu já trabalhei, em ações que eu já realizei, que faz um tempo já, né? E que essas pessoas, por alguma razão, não estão mais nesses lugares trabalhando, né? Ou esse lugar não existe mais, vamos dizer assim. E eu estou pensando, essa pessoa, ela teria que, então, essa declaração teria que ser um pouco mais esmiuçada, vamos dizer assim, no corpo do texto, dizendo que ela, na época, fez isso, na época ela estava como coordenadora de tal ação, onde eu fiz tal atividade por tanto tempo. Essa declaração dela, nesses casos, ela teria que ser mais esmiuçada, vamos dizer assim, e mesmo porque talvez a pessoa nem tenha papel timbrado, carimbo, nada dessas coisas. Seria mais um relato de algo que eu fiz. Eu pergunto isso porque a gente teve, eu não lembro agora em qual edital, acho que foi no Trajetórias, onde pedia algo parecido de um vídeo de uma pessoa falando algo sobre nós, da nossa relevância cultural, vamos dizer assim, né? E não era uma declaração escrita, era um vídeo. Como se encaixaria isso aqui? A gente tem que pensar em duas situações ali na contribuição cultural e produção cultural, né? Uma situação são os fazeres culturais, que é o critério 1, né? Que fala em número de fazeres culturais que denotam produção e contribuição cultural na cidade de Blumenau. O edital traz especificamente as formas dessa comprovação, que é clipping de mídia e portfólio. Então, vão ser exclusivamente por meio de fotos e matérias jornalísticas, entrevistas, essas situações que aconteceram. O Ivan está lembrando aqui publicações que foram feitas em rede social, né? E outra situação é lá no critério 2, que fala da relevância da participação cultural no município de Blumenau, no subcritério do reconhecimento cultural. Essa específica é uma declaração de espaços e equipamentos e de instituições culturais. Então, são pessoas, obviamente, que vão fazer a declaração, mas em nome de locais, espaços. Por exemplo, a Secretaria de Cultura, Parque Vila Germânica, uma outra associação privada ou um bar cultural, por exemplo, né, onde foi feita alguma atividade. Então, nessa declaração, obviamente que tu vai ter um contato, mesmo que tu não tenha mais aquela pessoa responsável no contato, de alguma forma tu tens alguma fotografia daquele momento, uma lembrança daquele momento, ou a pessoa não trabalha mais lá, mas ela pode trocar essa ideia também com o espaço. Eu sei que é um pouco mais complicado, né, quando a gente não tem esse registro. Estava até falando com a Camila mais cedo. Hoje, no advento do celular, tudo fica muito mais simples, né? Quando a gente não tinha essa tecnologia na palma da mão, a gente não tinha como registrar, às vezes, o momento de uma oficina, de uma apresentação teatral. Então, a gente realmente depende do quê? Às vezes, de alguém, né, que vá lembrar daquela situação e vá fazer essa ponte, né, entre o local e o proponente para fazer aquela declaração nascer, né? Você, como proponente, você lembra das ações, né, que tu fez. Como artista, tu lembra daquilo que tu executou, que tu desenvolveu, seja uma ação ou mesmo na produção de uma apresentação, um espetáculo e tudo mais. Então, tem que pensar dessa forma, que a declaração de reconhecimento cultural é a instituição que vai fornecer. O número de fazeres culturais
por meio, o edital já deixa ali definido qual é a forma de apresentação. Então, são fotografias, são clipagens, né, desses momentos ali. E ali, lembrando também que o número de fazeres culturais, ele no item 2, no critério 2, ele vai se subdividir. Então, todos aqueles fazeres culturais que eles foram elencados no critério 1, depois tu vai ter que ainda dividir eles no critério 2, né, onde ele fala em formação cultural, capilaridade cultural, democratização da fruição e formação de público, né? Então, ele vai se subdividir ali. E tu vai encaixar daí a comprovação de acordo com o que aconteceu. Eu não sei se eu atendi a tua dúvida, se tiver mais, a gente pode abrir a palavra de novo. Não, beleza. Obrigado. Bom, ali no chat, a Manuela deixou uma pergunta escrita, e a dúvida dela é: o edital privilegia ainda as ações remotas? Então, como a gente até comentou antes sobre o assunto, né? Esse edital, ele não tem um caráter digital, né? Para estar disponibilizando conteúdos na internet ou estar fazendo lives. Então, a gente alterou o objeto da participação do público, né? Dos artistas. Se nós fizéssemos o mesmo formato do primeiro, então aí nós teríamos que estar bloqueando quem já recebeu o recurso. Então, não era a intenção do comitê gestor estar fazendo esse impedimento às pessoas. Então, a maneira que a gente encontrou foi de aquisição das ações culturais. E esse formato presencial, justamente para atrair o público novamente, para estar participando das apresentações de música, de estar ali assistindo um espetáculo teatral, um espetáculo de dança, é trazer as pessoas novamente, né? Tirar as pessoas de dentro de casa, digamos assim, e trazer elas de novo para a participação da fruição cultural, de estar participando, de estar assistindo. Então, esse foi o intuito dessa categoria. Então, respondendo a pergunta dela, a gente, então, não, formato digital, dessa vez, a gente permitiu que fosse de um outro formato. Isso aí. O Rafa se inscreveu. Rafa, queres falar? Queres escrever? Eu acho que é melhor falando, que eu fiquei um pouco perdido. Fica à vontade, 2 minutinhos, tá? Tá. Thay, agora você falando com o James, eu fiquei confuso. No finalzinho da tua fala sobre a contribuição cultural, tu comentou que no item 1, que é o número de fazeres, né, ele vai se subdividir no item 2. Eu coloco a comprovação nos dois, então? Ou no item... Sim? Porque eu entendia que no item 1 eu descreveria quais eram todas essas ações e eu comprovaria no item 2, dividindo ali informação, capilaridade. Não, eu comprovo a mesma coisa nos dois itens. Essa é a minha dúvida. Aberto. Então, Rafa, eu vou só complementar, né, a fala. Então, no item 1 da categoria, do critério 1, digamos assim, né? Então, ali você vai colocar todos os fazeres culturais que você tem como comprovar, as imagens, clipe de mídia, as inserções em redes sociais, sites, enfim. Todas essas ações vão estar no item 1. O item 2, ele vai qualificar essas ações. Você vai fazer um extrato, digamos assim, né? Vai pegar tudo que está no 2 e vai estar ali fragmentando, então, puxando uma ação de do item 1 e colocando no 2. Essa categoria, ela visa oportunizar a relevância. Mas ela é pontuada 2 vezes. Sim, justamente para ter uma relevância maior para o artista, que ele tem mais ali produção cultural, que ele está levando para mais bairros, que ele está participando mais ativamente com a fruição cultural do município. Então, nesse sentido, sim, ele duplica, ele fica no item 1, todos eles, e no item 2, daí, então, ele é suprimido, né? Em cada item, você vai estar tirando do item 1, como se fosse uma cópia, né? E colocando no item 2, daí fazendo essa separação
de acordo com os subcritérios do item 2, do critério 2. Tá bom? Respondi a tua pergunta? Sim, mas eu fiquei ainda com uma dúvida. Eu uso a mesma comprovação, porque eu li em algum momento do edital que eu não poderia repetir a comprovação, que ela pontuaria uma vez só, um tipo de comprovação. Não, eu li já faz tempo, eu não sei se é isso. Daí eu uso a mesma, então, não tem problema. Não tem problema. O que não pode é o mesmo tipo de comprovação no mesmo item, né? Vamos supor ali no item 1, você colocar várias vezes a mesmo fazer cultural com imagens diferentes, mas que se remetem ao mesmo fazer. Então, a gente analisando vai verificar ali, então se refere à mesma coisa, então ele não vai ser pontuado esse item. Mas, como até no edital fala, ele não é pontuado, ele é considerado, né, nos outros critérios, subcritérios que vai estar colocando ali. Então, nesse caso, ele é contado. Ele só não é contado se no mesmo item, né, do item 1 ou do item 2, daqueles subcritérios, você fizer a inserção de várias imagens que se remete ali à mesma coisa. Daí, nesse caso, não vai ser considerado. Deu certo, Rafa? Era isso? Isso, obrigado. Beleza. Então, a próxima dúvida, a gente tem 2 dúvidas escritas aqui. A primeira é da Adine. Ela pergunta o seguinte: se, por exemplo, 2 pessoas participarem de uma única categoria com um projeto em conjunto, o valor total é dividido entre os 2 artistas, certo? Quer que eu repita? Não. É a Dini, né? A Dini, aham. Vamos ver se eu compreendi a tua dúvida. Qualquer coisa, se tu conseguires também abrir o microfone ou repetir ali a questão. Deixa eu subir aqui o edital para dar uma olhadinha lá na contribuição cultural e produção cultural e na aquisição de bens e equipamentos, assim como na aquisição de ações culturais, a inscrição é por CPF. Então, quem vai receber a premiação é o CPF ou o CNPJ, né? Mas a gente sempre fala num CPF porque uma empresa ela tem um CPF atrás, independente do porte da empresa. Então, cada inscrição é por CPF. Na contribuição cultural, aquisição de bens ou aquisição de ações, o CPF vai ser premiado, né? Então, a ADINE vai ser premiada, mas junto com a ADINE, na contribuição cultural, de repente, nas atividades que ela exerceu, que aparece mais de uma pessoa nessas atividades, nesses fazeres, né, que ela comprovou ali, de repente tem a Maria junto com ela, e ela vai, por conta própria, decidir fazer a divisão do recurso, né? Então, o prêmio vai ser destinado à ADINE, na contribuição cultural e produção cultural, na aquisição de bens e equipamentos da mesma forma. Então, a ADINE vai ter que comprovar que ela adquiriu os bens, né, que ela relacionou na proposta. E na aquisição de ações culturais, ali como a gente tem mais integrantes, a ADINE vai poder pagar um cachê, por exemplo, para a Maria, né, seja ele de 50% do valor ou do valor que ela vai estipular, que ela vai... o mínimo são 3, né? Até o Ivan estava me lembrando aqui, então não são 50%. Né? Então, ela vai dividir esse valor pelos integrantes da proposta. Né? Eu não sei se era essa a dúvida, Adine. Se não for e tu quiseres reformular a tua pergunta, fica à vontade. Ela disse que ela entendeu. Ok, entendido, obrigada. Então, está respondido. E aí, a gente tem mais uma dúvida escrita do Léo. Ele pergunta assim, uma dúvida simples aqui, que acho que está no item 6.4 do edital. Sou MEI, posso inscrever um projeto com o meu CNPJ e outro com o meu CPF? Léo, da mesma forma, só vai ser considerado uma proposta por CPF, mesmo que o CNPJ, né, a pessoa jurídica, seja diferente da pessoa física de forma de constituição, ela é representada por uma pessoa física, então somente vai ser se você inscrever como empresa na sua pessoa jurídica, você não vai poder entrar como pessoa física para receber o prêmio. Aproveitando essa questão de pessoa física e jurídica, somente o MEI vai poder apresentar as comprovações de pessoa física, se ele não tiver o tempo de atuação da pessoa jurídica,
Outros portes de empresa vão ter que fazer a comprovação do período somente do CNPJ, e lembrar também que a pessoa física na inscrição, na premiação, ela tem retenção de imposto de renda, né? Então, ela não vai ganhar aquele valor completo do prêmio. No edital tem certinho uma tabelinha informando quanto que é o valor da retenção. Tá, só aproveitando, então, se algumas coisas foram, então, para comprovação, assim, de fazeres, né? No caso, se eu me inscrever como MEI, eu posso comprovar algumas atividades que eu fiz como pessoa Neolapis, como meu CPF, e algumas que eu fiz pelo meu CNPJ, por exemplo, a Lei Aldir Blanc do ano passado, que eu aprovei com o meu CNPJ, então eu posso juntar tudo isso, né? Se eu for me inscrever nessa categoria, né? Eu posso Como juntar... MEI, sim. Posso juntar informações tanto do que eu fiz como CNPJ quanto CPF, certo? Isso, por quê, né? Tá. Numa conversa que a gente teve com a Procuradoria do município, para ficar claro, né, o porquê dessa possibilidade também. A gente teve uma conversa com a Procuradoria do município, justamente pela questão do MEI sempre se confundir com a pessoa física, né? Então, a Procuradoria trouxe para a gente esse entendimento e essa possibilidade de que, como o MEI, CNPJ, confunde-se por vezes com o CPF, pessoa física, a gente pode sim liberar a comprovação de atividades e fazeres da pessoa física, no caso da inscrição por MEI. Eu tenho só um adendo para falar, quando a gente está falando sobre retenção na fonte de pessoas físicas, quem for escrever para comprar materiais, né, a categoria 2 aí, é lembrar que você tem que pensar nos valores com essa retenção já. Então, você não vai receber 4 mil reais, você vai receber menos, está lá a tabela, agora não vou lembrar o valor, mas tem que se basear naquele valor retido já. Então, vai ser 3 mil e pouco. Então, o valor das suas compras, dos materiais, tem que chegar naquele valor. Isso mesmo, ali no item 3.2 do edital, ele traz certinho o quanto que vai ficar retido, né, na fonte, ou seja, vai ser descontado da pessoa física antes dela receber o prêmio. Dos 4 mil reais vai ficar retido, que a Camila deu o exemplo da aquisição de bens, né, vai ser descontado já na fonte R$ 263,87. Então, o bem que vai ser adquirido, equipamento, material, suprimento, ele vai ter que ser, já tem que ser pensado que é menos R$ 263 que vão pingar na conta, né? Até nas ações culturais, né? O premiado tem que pensar que como ele vai distribuir o cachê das pessoas também nisso, né? Que vai ter é maior já o desconto, né? Dos 8 mil, então tem que pensar que o seu cachê os seus cachês vão ser distribuídos em cima do valor já com a retenção também, isso é importante. Todos os três, né, itens ali, contribuição cultural, R$ 5 mil é o prêmio, mas vai ser, para a pessoa física, vai ficar retido na fonte R$ 505,64. E da aquisição de ações culturais, que o prêmio é de R$ 8.243, vão ficar retidos na fonte, quando o inscrito pessoa física, R$ 1.397,47. Então, para quem não chegou a ler esse item, prestar atenção lá no item 3.2 do edital. Só para complementar ali a fala da Thay, né? Eu tenho que comprar um produto cultural, um bem cultural, no valor do prêmio? Não, você pode estar comprando mais materiais, mais suprimentos, materiais de trabalho ali, para até completar aquele valor ali de 4 mil reais, né? Se for sem o desconto de impostos de renda. Lembrando que esses bens são laborais, né? Não podem ser aí de reformas ou outras questões aí. Lembrando também outro item que também foi falado, eu queria comprar uma lente, né? Eu tiro fotos, sou fotógrafa, eu queria comprar uma lente melhor, né? Para fazendo meus registros. Sim, pode estar comprando uma outra lente para oferecer um serviço mais otimizado, melhor qualidade. E aí, se o valor ainda não chegou, você pode estar aí complementando com outros artigos aí do seu trabalho. Claro, tudo justificado, colocando ali na sua proposta a forma que ele vai ser aplicado também comprovado, certo? Vamos lá, então, apareceu mais uma pergunta da Adine. Pode enviar uma proposta para mais de uma categoria?
Não. Cada proponente só pode ter uma participação dentro do edital. Então, se ela tem que escolher entre elas uma proposta, e só pode ser essa única inscrição que ela vai estar participando. Essa questão de participação aí, de número de possibilidades de escrever em uma proposta ou em duas, foi justamente para otimizar aí o tempo que a gente tem para estar viabilizando esse recurso e fazer a transferência aí desses recursos para vocês até o final do ano. Então, a gente tem um prazo aí para estar assegurando que esse recurso esteja na conta de cada um de vocês, antes aí do prazo final que nós temos com o governo federal para estar liquidando, né? O que eventualmente for sobrar, aí sim a gente tem que fazer a devolução. Esperamos que não, esperamos que a participação seja grande e as pessoas possam estar sendo beneficiadas com esse edital nas modalidades aí que o comitê está oferecendo aí para os artistas estarem se inscrevendo. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer alguma pergunta? Ali no chat não tem mais. A Sabrina Martendal se inscreveu agora. Pode falar, minha flor. Oi, eu tenho mais uma dúvida sobre comprovação de ação cultural. No caso, ações que foram executadas de forma online por conta da pandemia, mas com direcionamento para público presente em Blumenau, conta como uma ação possível para comprovação por ela ter se desenvolvido na internet como um todo e não na cidade de Blumenau em um lugar específico? Oi, Sabrina. Né? Por exemplo, uma live pode ser comprovada, conta como uma ação desenvolvida em Blumenau? Nas ações culturais, a proposta que vocês vão trazer pode ser de ações que vocês já desenvolveram, independente do formato. Por exemplo, foi feita uma roda de conversa virtual, né? Uma live que era uma roda de conversa. Agora vocês querem trazer esse assunto, essa mesma ação, só que para um momento presencial, vocês podem apresentar a proposta com essa característica. Não, eu digo, perdão, desculpa, amor, eu te cortei. Eu digo no sentido de comprovação para o prêmio de comprovação de ações já feitas, né? Ali da categoria parecida com a de trajetória, agora eu esqueci o nome. Mas que comprova as ações, Categoria 1, né? A pergunta que ela está fazendo, deixa eu ver se eu também entendi, é que se ela fez um projeto que é de uma ação que foi online, se isso também contabiliza como em Blumenau, sendo que foi pensado o projeto para a cidade de Blumenau, mas ela foi feita online, e a gente sabe que online outras pessoas podem ter acesso, né? Mas o projeto foi escrito para a cidade, enfim, para esse público. Isso. Obrigada, Pi. Eu não ouvi o Ivan. Como a Camila falou, né? As ações online, muitas vezes, elas trazem um público que não é só do município, né? Então, nos termos ali do item 1.2 do edital, né? Quando a gente fala em contribuição cultural e produção cultural, realização de fazeres culturais que tenham contribuído com o cenário cultural, proporcionado a realização de serviços na cadeia criativa, nas produções culturais na cidade de Blumenau. Tem que observar bastante na hora que for apresentar a comprovação se caracteriza uma ação que realmente foi realizada no município para o município. Vou tentar trazer um exemplo de uma ação virtual que tenha sido realizada dentro de uma escola. Então, ela foi focada para o público de Blumenau, mesmo que ela tenha sido feita de forma virtual, né? Então, foi para a escola, por exemplo, Machado de Assis, mas o material foi todo produzido virtualmente, né? Foi distribuído virtualmente. Agora, se a gente pensar numa live aberta, por exemplo, na rede social, fica mais difícil, né? Eu não faço parte dessa comissão que vai fazer essa análise, mas eu estou tentando pensar na forma do avaliador, né? Se ele vai ver uma live feita no Facebook, por exemplo, e que vocês não têm, assim, o direcionamento é mais aberto, né? Qualquer pessoa de qualquer cidade, de qualquer local recebeu essa ação. Sim, ela tem um caráter multiplicador bem grande também, a gente não pode tirar a relevância dela, mas vocês têm que pensar dessa forma, né?
como vocês vão apresentar como foi feita essa ação virtual, de que forma ela foi apresentada, quem foi o público que recebeu diretamente ela? Foi especificamente o público de Blumenau, da cidade, né? Ela contribuiu aqui dentro com o cenário cultural, ou ela foi aberta no YouTube, no Facebook, no Instagram, e o alcance dela, apesar de ter sido imenso, né, em termos de público que dá, né, uma ação virtual, mas ela não ficou focada, ela foi um spray, né, ela se disseminou para outros lugares e não focada no município. Não sei se eu consegui trazer a ideia ali do que eu quis passar, mas para pensar nessa situação. Eu trago uma questão diante de sair até para todo mundo aí, assim, a gente também é do comitê, mas a gente vai dialogando sobre as coisas, né? No sentido, vamos supor, a pessoa que fez projeto para o Aldir Blanc do município do ano passado, todo o projeto foi pensado para a cidade de Blumenau, mas ele foi executado online. E apesar que várias pessoas acessaram de outros municípios, mas o projeto é pensado, né? As lives, oficinas, tudo é pensado para o público juvenal. Assim como a Herbert Holtz, muitos foram adaptados para online. Então, muitas ações estão acontecendo online, mas o público focado é para o público juvenal. Como é que fica isso? Então, tem que ter, falar de onde é que o projeto porque não tem como mensurar o público nesse momento, mas a gente consegue mensurar a questão do projeto, né? O projeto foi pensado para a cidade de Blumenau, é um dinheiro da cidade de Blumenau. Estou jogando aí agora. Ver que tem mais uma pergunta aqui. A Sabrina deu. Obrigada. Para complementar a nossa pensamento. Não, eu joguei para falar isso aí, né? A coisa para a Tayane e o Ivan para comentarem sobre. A gente pensando assim, né? Quando é uma ação online, por exemplo, tu vai apresentar um print de tela da ação acontecendo, né? Mas aí vamos pensar um pouquinho adiante, na clipagem dessa ação, onde ela saiu, onde ela foi divulgada, quais os meios de comunicação, como ela foi divulgada, né? Pensar em trazer a clipagem também para essa conversa, então, né? Para representar, para trazer essa ideia de que ela ocorreu na cidade, mesmo de forma virtual, né? Ela atingiu, com certeza, ela alcançou pessoas de outros municípios, até de repente até de outros países, a gente não sabe, né? A gente teve agora um exemplo do FENATIB, né, que foi assistido até no exterior. Então, uma ação virtual, ela realmente tem esse caráter, né, de ir adiante, sair de dentro do município. Mas então pensar nessas formas de comprovação, provavelmente ela teve uma divulgação, passou uma entrevista aí na rádio, ou saiu numa mídia, mesmo que seja uma mídia também virtual, mas saiu na divulgação, né? Que era um projeto, uma ação de dentro do município. Antes da Mari falar, só para lembrá-los que nós estamos chegando no finalzinho da nossa reunião, são 3h03, nossa meta é até as 3h10, tá, gente? Nossa meta era 1 horinha desse encontro, a gente vai ter mais uma segunda-feira, mas depois a gente fala mais. Mari? Então, vamos lá, eu acho que a gente daí vai para a última pergunta, que é a da Ana, e a Ana perguntou assim, no caso da categoria 2, o que eu compro depois do projeto, fica para mim ou eu tenho que devolver para algum lugar? Tem alguma lista do que pode ser comprado ou depende do que eu preciso para o projeto mesmo? Então, o item 2 é a aquisição de bens, né? Não é para um projeto. Não é um projeto igual o Herbert Holtz, que a gente tem ali 12 meses para executar, né? Enfim. Então, esse é específico, direcionado, né? Ele é mais sintético. Então, a finalidade do recurso é para a pessoa comprar itens para ela produzir, para ela trabalhar. Então, muitas pessoas aí se desfizeram dos seus bens, seus equipamentos durante a pandemia, até para questão de subsistência, para poder pagar conta, comprar alimentação. Então, esse item é pensado para essas pessoas também, né? Então, também oportunizar artistas e produtores também de comprar para produzir serviços culturais. Eu gostaria de trabalhar também, oferecer um novo serviço cultural. Né? Qual que é a relevância disso? Né? A pessoa tem que fazer essa reflexão. Né? Ela vai ter que justificar por que ela está colocando, por que ela quer fazer isso, né? Para estar ofertando aí, porque também é um novo atrativo de disponibilizar um serviço
e também as pessoas, e é uma nova renda, né, incorporar essa renda do artista na produção cultural. Então, ali, só respondendo a pergunta dela sobre esse item, então, você vai comprar e você vai ficar com o equipamento, você não vai ter que devolver. Ele é seu, comprou para você vai justificar para que você vai estar utilizando, né? Eu vou comprar esse equipamento porque eu vendi durante a pandemia, ou porque eu quero oportunizar ali, eu quero realizar oficinas de repente, né? Eu sou ali músico e preciso de mais um equipamento para poder fazer oferecer um curso de uma oficina para as pessoas. Então, ali você vai ter que estar colocando esse item, justificando, e depois que você apresentou ali os comprovantes da finalidade da proposta, ele é seu, fica com você. Não precisa devolver. É isso aí. Complementando a fala do Ivan. Isso. Complementando a fala do Ivan. No edital só fecha teu áudio, amigo. Tá fechado? Tava dando eco. No edital, lá no item 11.324, traz uma relação de equipamentos, suprimentos, enfim, que podem ser comprados. Então, compra de figurinos, adereços, compra de câmera fotográfica, filmadora, compra de instrumentos musicais, equipamento de som e luz, compra de itens de maquiagem, compra de acessórios para dança, objetos de performance circenses, compra de livros e mobiliário para bibliotecas, compra de tecidos, máquinas, tintas, pincéis, linhas, agulhas, teares, insumos de modo geral para artesanato, materiais para produção de artes plásticas, materiais para produção de murais artísticos de grafite, mesas digitalizadoras para desenhos digitais, enfim, assim, tem muitas possibilidades de aquisição. O valor é que não é muito alto, né? Mas não precisa se comprar um único equipamento que some aquele valor, né, no total, por exemplo. Pode comprar itens pequenos, insumos que, de repente, ali na tua produção, hoje são mais difíceis de você conseguir comprar, né? Você primeiro tem que fechar um contrato para daí conseguir comprar um material, para daí começar a produzir tua arte e mostrar ela. Então, ali tu vai ter a possibilidade de renovar o teu estoque de material, independente da área artística aí que tu trabalhe, e poder dar continuidade e fazer esse reavivamento, né, do teu trabalho. Lembrar dá um gás nele, né? Lembrar o que vai, né, fazer você ganhar pontos sobre isso é a tua defesa dentro desses materiais, né? Porque você vai adquirir esses materiais. Então, a tua defesa que conta. Que é isso, para te manter como artista, para renovar o que você tem, para você adquirir novamente algo que você teve que vender e assim por diante, né? Então, é a proposta defendida em si. Aí complementando mais uma vez, observar ali nos critérios da aquisição, né? A justificativa da aquisição, a relevância dos bens e equipamentos, a importância deles, né? Demonstrar a necessidade da aquisição, a pretensão, né? A intenção dessa utilização dos bens, seja ele para produtividade, qualidade, diversificação do fazer e o custo-benefício, né? Demonstrar nos itens que vocês vão adquirir, com as quantidades e valores, que justifique, né, essa aquisição, que vamos, sei lá, de repente vou colocar aqui, eu quero 10 latinhas de tinta spray para R$4.000 de produto, mas a gente sabe que 4 latinhas de tinta spray não chega nesse valor, né? Então, como não vai precisar apresentar orçamento, não vai precisar apresentar esses dados, mas que o valor também seja dentro do praticado no mercado e real, naquele valor real, realmente que tu vai conseguir adquirir o produto, porque a intenção é essa, quanto mais material tu conseguir, ou quanto melhor o material for para você, para a tua aquisição, né, para o que tu vai desenvolver, é isso que importa. Estamos chegando ao nosso final. Acho que é isso, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém, a Ana entendeu, disse legal. Então é isso, gente. A gente vai encerrando o nosso encontro. Esse encontro vai estar no YouTube, talvez hoje mais tarde ou na segunda-feira, mais tardar, né? Dúvidas, sempre por e-mail no fomentocultural@blumenau.sc.gov.br ou pelo telefone 3381-6188. Vocês vão falar direto com o Tayane e Ivan. Esses são os canais de comunicação, né, oficiais, então peço que vocês entrem em contato neles. Vai ter, na semana que vem, as perguntas e respostas, né, os arquivos salvos, no site da prefeitura também.
Segunda-feira a gente vai ter mais um encontro, às 14h. Então, se você releu o edital novamente, você ainda ficou com mais alguma dúvida, queira participar, segunda-feira, às 14h, às 14 horas, vamos ter um próximo encontro. E último. Aí depois só os contatos, como está aqui na tela. Eu acho que em premissa é isso. A gente tem um recado para vocês que também está no ar a consulta pública do edital Herbert Rollins. Então, eu peço que vocês acessem, está no Linktree lá da página do Conselho no Instagram. Leem, respondam, façam parte disso, porque depois que o edital for publicado, não tem mais o que alterar. Nós estamos sempre deixando as portas abertas, né, para vocês poderem também colocar, porque muita gente já escreve muitos anos editais e sabe que tem algumas coisas que podem atrapalhar. E se a gente consegue facilitar isso, a gente vai fazer. Então, é isso. Então, todos aí, eu vou interromper a gravação. Muito obrigada a todos. Até segunda-feira ou, né? Até a próxima. Tchau, gente. Beijos. Até mais. Tchau.